essa pode ser a maior reviravolta da história de Game of Thrones. Quem vai voltar na continuação oficial, além do Jon Snow, que obviamente já tá confirmado? Esse é um vídeo muito importante, eu não vi ninguém falando isso aqui no país ainda, mas a ideia dos roteiristas, a ideia dessa continuação, talvez seja baseada no retorno do Rei da Noite fazendo a conexão com a profecia da House of the Dragon. E o motivo deles terem criado essa profecia é exatamente porque o Rei da Noite vai voltar. Isso não é teoria não, tá? Não sou eu que tô inventando. Eu vou passar uma informação aqui absurda de um insider, tem informações oficiais também, por isso vê até o final, que você vai entender o que é o vazamento e o que é oficial. O que você já tem que ficar sabendo logo no começo é que realmente está sendo feita uma continuação de Game of Thrones. Não é mentira, não é falso. Até hoje, né, tem pessoas que duvidam, mas sim, é oficial. Isso já foi noticiado tem meses, só que a série está sendo feita em sigilo. O Kit Harington, que é o ator do Jon, ele deu umas entrevistas e ele falou um pouco sobre isso. Sobre o Jon Snow, que vai ser o foco da história, pelo menos no começo. Ele até conta como o Jon ficou se sentindo após matar a Daenerys, e isso é um gancho para a continuação. Só que assim, como é que vai ser essa história? O que eles vão contar? Porque uma historinha mediana sem nada é que não vai ser, né? E quando é que vai lançar? Quando veremos essa série pronta? Eu vou responder tudo isso, mas já fique sabendo também que a série do Jon Snow não foi cancelada. Há pouco tempo rolou uma distorção de informação, tinha muita página e alguns sites publicando que várias séries de Game of Thrones tinham sido canceladas e que a do Jon também tinha sido, mas isso não é real. Se em algum momento a continuação for cancelada pela HBO, se a ideia não seguir em frente, isso vai ser noticiado e eu imediatamente vou vir aqui no canal e avisar você. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo que assim você sempre vai saber de tudo com a maior transparência possível. Essa continuação estava sendo feita em total sigilo até que o James Hibbert, que é um jornalista muito famoso e 100% confiável, sempre falei dele aqui, ficou sabendo da existência da série. Ele sempre esteve envolvido no bastidor de Game of Thrones e foi assim que ele ficou sabendo que a continuação estava sendo feita. E isso já foi noticiado há meses, tá? Mas foi só depois que a informação ficou pública que veio o George Martin e confirmou que sim, é oficial, é real. Depois a Emilia Clarke também confirmou, a atriz da Daenerys sabe que a continuação tá sendo feita. Então, né, se a HBO tivesse desistido de fazer, nós já saberíamos porque seria noticiado. Então vamos começar. Se essa série vai acontecer, não é só o Jon que vai voltar na continuação. Eu pelo menos não consigo imaginar uma série com um personagem só aparecendo, né? Então assim, a história, acima de tudo, tem que ser muito interessante, tem que se sustentar, e ela não deve ter uma temporada só, vão ser várias, então eles vão ter que inventar alguma coisa, criar uma trama, e aí vamos chegar na parte mais insana de todas, que é a do Rei da Noite, mas é por conta da necessidade da continuação ter que convencer a maioria da audiência a assistir que alguns personagens de Game of Thrones devem sim retornar. Tá na cara, né? A história não pode ser o Jon sozinho, cozinhando coelho e montando acampamento. A audiência seria baixíssima, não pode ser uma série chata. Então olha só o que o Kit Harington falou sobre o estado do Jon Snow após ele ter matado a Daenerys. Ele disse que o Jon não tá bem, que a princípio o Jon queria morrer após ele ter matado a Dany, que lá naquela cena dele preso no último episódio, o Jon queria ser executado pelo que ele fez com a Dany, enfim, que o Jon vai viver, né, com um trauma por tudo que ele teve que fazer, mas aí que vem a parte interessante e que importa. O Kit Harington fala que o final do Jon Snow na série faz o Kit Harington sentir que ele gostaria de um final um pouco mais feliz pro Jon Snow. Ele quer que tudo fique bem pro Jon Snow porque nesse momento, no episódio final, o Jon não tá bem. Nessa fala, você já entende que isso é uma das razões para fazer a continuação, ou seja, eles vão dar um final novo pro Jon Snow. Aquela cena dele totalmente exilado no final não é o final do personagem e não é o final da história. Então, com isso em mente, das duas uma. Ou essa série nova vai deixar o Jon com um final relativamente feliz, onde o personagem vai terminar bem resolvido, ou então o Jon vai morrer de vez. Porque a ideia da continuação foi do próprio Kit Harington. Se ele tá pensando que o Jon não tá bem e que ele precisa de um novo desfecho, é porque o desfecho do Jon nessa continuação vai ser diferente do desfecho que o Jon teve no final de Game of Thrones, entendeu? Senão não faria o menor sentido, né? Criar uma continuação só pro Jon terminar igual na série anterior. E se alguém não sabia, foi o Kit Harington que veio com a ideia de continuar a série focando no Jon Snow. Isso é oficial, tá? Não é especulação. E eles estão com uma equipe de roteiristas que, segundo o Martin, é uma equipe fantástica, então isso já cria uma confiança muito boa. O próprio Martin está envolvido na história, ele se encontrou com os roteiristas para pensar e conversar sobre a história da continuação. E é disso que vamos falar agora, o principal.
Quem acompanha o meu canal mais ou menos desde o início deve lembrar que tinha um youtuber espanhol chamado Freak Doctor, e esse cara foi simplesmente lendário porque ele tinha amizade com algum funcionário da HBO que passava informações pro Freak Doctor. Pessoal, sem brincadeira, ele sabia tudo o que ia acontecer em cada season. Ele contava isso no canal dele, tanto que no início do meu canal eu falei muito do Freak Doctor aqui. O que ele falava que ia acontecer na série realmente acontecia no episódio, ou seja, alguém que produzia Game of Thrones era amigo dele, né? Só podia ser isso. E chegou no nível do Freak Doctor saber o final da série, ele descobrir a data do trailer antes dele ser lançado, na época 2019. Eu avisei quando o trailer da season final de GOT ia sair antes dele sair, porque o Freak Doctor já sabia e ele tava certo, e aí não teve jeito, a HBO teve que proibir o Freak Doctor de continuar postando spoiler. Hoje ele não faz mais isso, acabou, porque o negócio ficou muito sério. E por que eu tô falando disso? É porque algo muito semelhante tá acontecendo dessa vez. Quem assiste conteúdo em inglês talvez já conheça um canal chamado Talking Thrones. Ele tem 700 mil seguidores e é o maior canal de Game of Thrones do mundo. É um canal gringo, e ele há meses já postou um vídeo com a informação de um vazamento, e ele explica que recebeu um e-mail de uma fonte que conta detalhes da continuação. Só que eu não fiquei sabendo disso imediatamente porque eu não assisto ele. Já tem meses que ele postou esse vazamento que eu já vou explicar. Eu sei que o canal dele existe, mas eu não sigo. E aí agora eu recebi uma DM de uma seguidora me contando sobre esse vídeo e, pelo visto, ninguém no Brasil falou sobre isso ainda. Eu pelo menos não vi. Então vamos ao que interessa. O Talking Thrones recebeu um e-mail de um seguidor dele, é o e-mail com as informações, e anos atrás, quando Game of Thrones ainda estava no ar, o Talking também recebeu um e-mail no mesmo estilo com informações do final de Game of Thrones. Nesse e-mail de anos atrás, um cara que assiste o Talking enviou para ele essa foto do set de filmagem. Provavelmente nem todo mundo viu essa foto, mas é o momento que o Jon Snow mata a Daenerys no último episódio. Eles deviam estar ensaiando aí, né, a posição de cada um na cena, e acabou que alguém da equipe bateu essa foto. Só que o seguidor do Talking teve acesso a ela, e isso eu tô falando de anos atrás, tá, gente? Ele teve acesso, enviou, e segundo o dono do canal, ele foi a primeira pessoa da internet a receber essa foto antes dela vazar. Ele foi a primeira pessoa porque, segundo ele, o informante enviou essa foto pro Talking, e só depois disso a foto se tornou pública. Eu vi essa foto na época que ela vazou, isso já faz muito tempo. Eu até postei ela no meu Twitter, mas ninguém nunca soube a origem dela. Ninguém soube quem foi a primeira pessoa que vazou. Porém, pode ter sido esse cara que enviou o e-mail. De qualquer forma, o que importa é isso aqui. Anos depois, agora o Talking Thrones recebeu mais um e-mail, só que dessa vez o seguidor dele passou informações de qual é a história base da continuação de Game of Thrones e que a ideia que os roteiristas estão desenvolvendo é de reviver o Rei da Noite de uma forma específica e o Jon ser o responsável por eliminá-lo em definitivo. Isso faz total sentido, já que a ideia da continuação partiu do Kit Harington, isso é oficial, eu já falei, e ele já disse há muitos anos que ele ficou irritado porque não foi o Jon que matou o Rei da Noite na série. Foi a Arya. E ele não queria isso, ele queria ser o responsável. O Kit Harington falou isso naqueles comentários de cada episódio que a série tem. Então olha como isso se encaixa perfeitamente com a ideia de reviver o Rei da Noite. Assim o Jon pode finalmente enfrentar o líder dos White Walkers e entregar, né, o que nunca aconteceu, que é a luta do Rei da Noite versus Jon Snow. E pelo histórico que a HBO tem, né, talvez alguém aí não saiba, mas Game of Thrones sempre vazou. A partir do dia que essa série ficou famosa, tudo dela começou a vazar. Roteiro completo, episódio, foto da filmagem, vídeo da filmagem. Então eu não duvido da suposta informação, não é nem pelo histórico que a HBO tem, é por conta do que eu já falei aqui. Pessoal, os roteiristas não podem chegar com uma ideia mediana de série chata. Tem que ser uma ideia absurda para convencer a maioria da galera a ir assistir essa continuação. A gente sabe muito bem, né? Muita gente ficou com raiva do Jon Snow, tem sim uma rejeição em cima do Jon, então é só a gente pensar. Qual ideia faria a audiência se interessar por essa nova série? A ressurreição do Rei da Noite. Olha só, numa tacada só, eles podem dar um final novo pro Jon Snow e ainda consertar o final do Rei da Noite e dos White Walkers, que foi ridículo. O fim do Rei da Noite foi horrível, ele parecia um imbecil esperando a Arya esfaquear ele, então uma série baseada toda no confronto do Jon Snow com o Rei da Noite, eu assistiria fácil. E é aqui que tudo se encaixa ainda mais porque tem a conexão com a House of the Dragon. Tudo isso pode estar sendo feito de maneira calculada e pensada desde o começo. Essa é a melhor parte, eu explico.
A House of the Dragon veio com uma ideia original, algo novo, que é a profecia do Aegon Conquistador. Ele teve um sonho profético onde ele viu uma escuridão enorme, que é o Rei da Noite, são os White Walkers, e que o rei ou rainha Targaryen ficaria responsável para unir todo o reino e enfrentar essa escuridão, essa ameaça. O que motivou Aegon a conquistar Westeros e unificar os 7 reinos foi esse sonho. Ele queria todo mundo junto para quando a escuridão chegasse. Mas olha o que aconteceu em Game of Thrones. Quando o Rei da Noite morreu, não tinha exatamente um Targaryen sendo líder e ocupando o Trono de Ferro. E quem matou o Rei da Noite foi uma Stark, né? Não um Targaryen. Ou seja, se a profecia diz que um Targaryen deve estar sentado no trono para unir o reino contra o frio e a escuridão, esse Targaryen pode ser o Jon Snow, que é o Aegon Targaryen. Ele pode concretizar a canção de Gelo e Fogo que foi mencionada na House of the Dragon. Se a gente analisar, né, essa profecia ainda não foi concluída. A continuação pode muito bem consertar isso e ser o elo final que cumpre a profecia. Olha como tudo faz sentido. Você concorda? Comenta aqui. Agora, como o Rei da Noite poderia voltar, como isso aconteceria, né? Afinal, ele foi espatifado pela adaga da Arya. Eu vou fazer um vídeo dedicado a esse assunto, senão isso aqui vai ficar enorme. Mas é muito fácil trazer o Rei da Noite de volta, porque talvez ele nem tenha morrido. Só o corpo dele que foi destruído. Isso é só o que eu vou dizer e o resto eu vou contar no próximo vídeo que vai sair após esse aqui. Não perde isso. Então, com esse cenário em mente e sem viajar muito, quais personagens têm chances reais de voltar nessa série nova? Porque assim, né, possibilidade tem pra tudo, tudo pode acontecer. A Daenerys pode voltar nessa continuação? Pode, ué, é só a Emilia Clarke aceitar e chamarem ela. Agora, isso vai acontecer? Eu acho muito difícil, pelo menos não no começo da continuação. Mas sendo realista, eu acho que pelo menos um Stark deve retornar. Assim a série não foca só no exílio do Jon Snow, não foca só no local além da muralha, e se o Rei da Noite realmente for revivido, ele vai ter acesso à capital, porque parte da muralha foi derrubada. Não tem mais nenhuma barreira intacta dividindo o norte e o sul, então em algum momento, King's Landing deve aparecer sim. Uma vez, a Sophie, a atriz da Sansa, falou que ela não gostaria de voltar ao papel porque ela não queria que ninguém mudasse o final da Sansa. Ou seja, a Sophie está satisfeita que a Sansa se tornou Rainha do Norte. Ela gostou do final. Ela não quer que isso seja mudado. Só que tipo assim, ela disse isso há 4 anos atrás, então hoje talvez ela tenha mudado de ideia e aceite sim voltar com o papel, independente do que vai acontecer com a Sansa. Mas de qualquer forma, isso é especulação, né? Porque não dá pra falar pelos outros, só que na minha opinião, a questão é mais essa aqui. Se chamarem a Maisie Williams, a Sophie, qualquer atriz e ator e conversar, na minha opinião a chance deles aceitarem é alta, porque assim, o elenco da série, pessoal, se tornou uma família, são muitos anos com todo mundo junto. Tem ator ali que começou a série criança e terminou adulto. A Maisie e a Sophie, por exemplo, são amigas na vida real, então se o Kit Harington for lá conversar com cada um, ele e a HBO, e eles apresentarem, né, uma ideia muito boa, um plano bem feito de continuação, eu acho sim que eles conseguem convencer todo mundo a voltar. Até porque as pessoas têm que trabalhar, né? E Game of Thrones é muito rentável para qualquer atriz e ator. O nome da continuação que está sendo usado por enquanto é Snow, mas esse pode não ser o nome definitivo, pode mudar a qualquer momento. E sobre a data de lançamento é muito simples. Essa história ainda está em desenvolvimento na HBO, e isso significa que a emissora ainda nem encomendou o episódio piloto ou a temporada toda porque o roteiro ainda está sendo feito. Nesse momento, eles estão roteirizando a série, lapidando cada ideia, e depois que passarem dessa fase, a HBO vai avaliar se eles vão dar continuidade a essa ideia, e isso é normal, e vão decidir, né, se eles vão encomendar um episódio piloto, que é tipo um episódio teste para avaliar se vale a pena filmar o restante, ou cancelar tudo já no episódio piloto mesmo, ou se já vão encomendar a season completa igual aconteceu com a House of the Dragon, que foi aprovada de uma vez só, não teve piloto. Resumindo, ainda tem que filmar, então uma coisa é certa, não é ano que vem que essa continuação vai ser lançada porque nem o elenco tá escalado ainda. Sendo bem otimista, talvez 2025 esteja no ar. Se eles filmarem ano que vem, em 2025 lança. O mais importante aqui é que a HBO tem um planejamento para manter o universo de Game of Thrones sempre no ar com diversas séries. Então, tendo audiência, tendo retorno, essas séries nunca vão ter fim. Me fala aqui nos comentários se você quer ver essa série, eu quero muito. Lembrando, qualquer atualização da continuação, eu vou avisar aqui. Como sempre, muito obrigado por ficar até o final e a gente se vê no vídeo do Rei da Noite. Até mais.